Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o 1968, o ano que não terminou, e sobre o 1968 que fizemos de nós, ambos do Zuenir Ventura. Bom, essa também é a minha contribuição para o projeto Lendo a Ditadura, um projeto muito legal criado pela Paula, do Pipa Não Sabe Voar, em que ela convidou o pessoal para comentar um pouco obras que reflitam sobre a questão da ditadura. Essa motivação vem de comentários e pedidos e passeatas e coisas do tipo que pedem a volta da ditadura militar, que é uma coisa que nos tem assustado um pouco. E a ideia do projeto é refletir e trazer conteúdo sobre esse período e, enfim, abrir o debate, provavelmente. Eu vou deixar o link ali embaixo pro blog do Lendo Ditadura, que compila tudo que o pessoal tá postando sobre filmes e livros, e é muito legal. E eu sugiro especialmente o vídeo da Olivia, do Biblioconto. Ela é formada em História e ela fez um vídeo contando um pouquinho da história da ditadura militar e os acontecimentos, e se você é tão perdido em História quanto eu sou perdida em História, o vídeo vai ser muito útil também. Bom, sobre 1968, por quê? Por que 1968? 1968 foi um ano super muvucado e caótico e movimentado, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. Foi um ano de muitas manifestações públicas, foi um ano de muitas decisões políticas e foi um ano, enfim, culturalmente forte também. Caso você não saiba absolutamente nada sobre 1968, eu sugiro esse livro aqui, 1968, Eles Só Queriam Mudar o Mundo, da Regina Zappa e do Ernesto Souto. Esse aqui é um livro muito bonito, inclusive cheio de fotos e um projeto gráfico super legal, que conta o que aconteceu durante 1968 no mundo de ordem cronológica. Ele vai te dar um bom panorama do que foi esse ano. E eles falam, inclusive, sobre o que aconteceu no Brasil. Mas, enfim, é um compiladão bem legal. E vamos para 1968, do Zuenir Ventura. Ele vai começar esse livro narrando pra gente a festa de Réveillon, de 1967 para 68, organizada pelo casal Buarque de Holanda. Foi uma festa em que aconteceram várias coisas muito loucas, assim. Uma que tinha algumas pessoas famosas, alguns atores, escritores e músicos, um tanto famosos que foram nessa festa e, enfim, isso já torna que ela seja motivo para coluna social, mas foi, assim, uma festa esquisita, as pessoas beberam muito, consumiram drogas, e foi, assim, uma coisa meio anormal. E ele usa isso para mostrar que o ano que começou tão anormal continuou muito anormal em vários aspectos. Bom, uma coisa que a gente tem que saber é que o Zuenir viveu esse período e ele vai narrar pra gente o que aconteceu nesse ano muito do ponto de vista dele também. Outra coisa que a gente tem que pensar é que ele vai narrar, então, tudo isso de um ponto de vista bastante específico. Eles são jovens estudantes que moram no Rio de Janeiro, ou elite cultural, digamos assim, intelectual do Rio de Janeiro. São essas pessoas que estão participando desse 1968. Por mais que eu acho legal e importante a gente ler esse livro e relevante para a nossa história, com certeza, a gente tem que levar em conta que, por exemplo, jovens de cidades do interior não viviam isso, não tinham esse clima, mal sabiam das coisas que estavam acontecendo aqui. Provavelmente outras cidades, se a gente pensar Curitiba, que hoje é uma cidade grande, na época Curitiba era uma cidade muito pequena e provavelmente não tinha esse clima. Enfim, a gente tem que pensar que a gente está lendo sobre os jovens cariocas que eram conscientes politicamente, culturalmente e tudo mais. Então, por mais que seja importante ler e refletir sobre esse livro, a gente tem que ter isso em mente. E bom, o que acontece? Existem vários movimentos estudantis, principalmente pedindo melhorias nas universidades públicas, que acabam saindo do controle, de certa forma. Em março, existe a morte de um estudante num conflito entre o grupo de estudantes e a polícia. O Edson Luiz morre. E ele meio que não tinha nada a ver com a história, ele meio que só tava lá, assim. E isso vai causando uma revolta ainda maior, né? Uma morte numa manifestação é algo muito sério. Isso eleva a euforia para outro nível.
e as coisas vão aumentando. Existe a passeata de 100 mil, que acredita-se que tenha juntado mais do que 100 mil pessoas na realidade, mas enfim, que é uma manifestação muito grande e existe uma reunião de estudantes que acaba sendo invadida pelos militares e existia todo esse medo do comunismo e de que esses estudantes fossem instaurar o comunismo no Brasil, de certa forma. Enfim, existe uma máquina de controle. Cada vez que essa máquina de controle controlava as manifestações públicas, ia aumentando a euforia e a vontade de manifestar e tudo mais. Bom, as pessoas começaram também a ser presas, a serem torturadas, as coisas já estavam ficando muito esquisitas, até que o ano termina com o AI-5, né, o Ato Institucional número 5. Caso você não saiba o que eu estou falando, eu vou deixar o link ali embaixo, dá pra ler o documento na íntegra. Mas basicamente ele dá poderes plenos pro presidente e pra ditadura, e a partir disso pessoas são presas e torturadas sem explicação, sem necessidade de documentação, sem necessidade de explicação para as pessoas da família e tudo mais. É muito assustador quando ele começa a narrar pra gente do AI-5. É o que ele dá a entender, e eu não conheço o suficiente de história, então se você quiser me corrigir ou acrescentar alguma informação, por favor, faça isso nos comentários. Mas o que ele comenta é que o AI-5 foi escrito, e mesmo antes de ser publicado oficialmente, antes das pessoas saberem que o AI-5 existia, eles já começaram a usar o poder do AI-5. Então, assim, ele foi escrito no fim da tarde de um dia, e seria publicado nos diários do dia seguinte, e durante a madrugada eles já estavam prendendo pessoas. Tipo, essa sensação que a gente tem, que é uma coisa muito absurda e que fere demais os direitos de liberdade de uma democracia, assim. É você pensar que pode ter uma lei que já tenha sido inventada, que você não sabe qual é ainda, você não tem poder de decidir se você quer cometer aquele crime ou não, porque você não sabe que é um crime. E as pessoas já começam a te prender por causa disso, por coisas que você fez muito antes daquela lei existir, sem saber que a lei existe. É assim, pra mim é um cúmulo de absurdo gigantesco, assim. Nesse livro aqui, O Ano que Não Terminou, ele vai contar basicamente o que aconteceu durante aquele ano. O 1968 que fizemos de nós, ele vai comparar um pouco essa juventude de 68 com a juventude ali da época de 2007, porque o livro saiu em 2008, então ali 2006, 2007, que é quando ele deve ter feito essa pesquisa. E vai entrevistar algumas das pessoas que participaram de algum jeito ou de outro de 1968. Então, as entrevistas são com a Heloísa Buarque de Holanda, que deu a festa do Ano Novo, com o Caetano Veloso, com o César Benjamin, que é o Cezinha, que foi um militante super atuante na época, com o Fernando Gabeira, com o FHC, que estava na França, mas de certa forma viu o que aconteceu na França em 1968, com o Franklin Martins, que participou de uma comissão que foi conversar com Costa e Silva, inclusive, e o José Dirceu. Esse livro aqui conta uma história que me chocou muito mesmo, gente. Então, é a história do João Carlos de Almeida Grabois. O João nasceu só em 73, acontece que a mãe dele foi presa enquanto ela estava grávida dele e sofreu torturas enquanto estava grávida, fora que teve um problema gigantesco para conseguir fazer o parto quando a bolsa estourou e tudo mais. E, gente, essa história foi a história que mais me chocou. E só de pensar que se torturava uma mulher grávida, isso pra mim é chocante demais. Pra vocês terem uma ideia, ele conta aqui que um médico foi ver a mãe dele pra contar pros militares onde que os militares podiam bater, o que os militares podiam fazer pra torturá-la, que não fosse matar o bebê. Então, assim, pra mim isso é uma coisa extremamente absurda. E o 1968, o ano que não terminou, também conta histórias de famílias que foram presas inteiras e de crianças pequenas que viram seus pais sendo torturados. E esse tipo de coisa que me assusta demais, assim. Eu fico muito chocada lendo essas histórias, são histórias que me fazem muito mal. Uma coisa que eu acho legal é como o Zuenir mostra pra gente que esses jovens eram preocupados com política e com cultura
e como ele tenta ouvir todas essas pessoas e trazer suas próprias opiniões. E tenta entender também as motivações dessas pessoas para estarem lutando desse jeito e buscando o que elas buscaram, até que muitas acabaram mortas ou presas ou exiladas porque não podiam mais ficar ali. Eu acho legal a gente entender, a gente vai encontrar vários nomes que ainda estão por aqui hoje, várias pessoas que atuam politicamente hoje, e é uma história muito importante pra gente entender o nosso Brasil atual também. Bom, eu queria fazer mais uma indicação antes de terminar o vídeo. Por favor, ninguém tá ficando maluco, não vamos confundir os anos. Mas eu queria indicar esse documentário que é Uma Noite em 67. Esse documentário vai falar um pouco sobre os festivais de música que aconteciam na época e que o Zuenir vai inclusive mencionar no 1968, o festival de 1968. Mas aqui a gente consegue assistir várias coisas e é muito legal ver as cenas da época e os vídeos da época. E a gente consegue sentir o clima, afinal o clima de 68 não surgiu do nada em 68, né? Ele já estava meio que vindo e eu acho que a gente pode já perceber um pouco nesse documentário. Se chama Uma Noite em 68 e foi dirigido pelo Renato Terra e pelo Ricardo Calil. Muito legal. Bom, gente, voltando então para o 1968, eu acho esse aqui um livro muito importante. Ele vai contar do ponto de vista dos estudantes, muita coisa que aconteceu do ponto de vista dos intelectuais também, muita coisa que aconteceu, e como a população foi ficando irritada e magoada e revoltada com as coisas, e como havia pouco para ser feito, de certa forma, apesar de tentativas de conversa, de manifestações públicas pacíficas e tudo mais, não existia a opção de mudar as coisas. E mostra também um pouco da verdade, de como as pessoas sofriam e de como era pesado viver nesse contexto para todos os envolvidos. Ele é um livro muito importante para a gente entender não só essa época, mas o Brasil de hoje, e é extremamente recomendado. Enfim, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês. Se você quiser fazer comentários contando coisas, indicando outros livros, dando sua opinião, por favor, vamos conversar mais nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.